Olá, amigos! Mais uma vez, mais um momento de reflexão e que bom que nós temos esse espaço onde nós podemos nos reencontrar em nome do Mestre Jesus. E toda vez que nós nos reunimos em nome do Mestre Jesus, ele envia os seus benfeitores espirituais para nos acompanhar, para nos esclarecer, para nos iluminar a mente e o coração no entendimento das suas palavras. E hoje, com certeza, não é diferente. Portanto, unamos os nossos corações nesta rogativa bendita, solicitando ao nosso Mestre querido que mais uma vez nos envie os seus benfeitores espirituais, nos iluminar, nos esclarecer, para que possamos bem aproveitar o texto que escolhemos para a reflexão de hoje. E é dessa maneira que nós pedimos licença a esses benfeitores para cá, para esse local enviado, para que possamos então dar início à nossa leitura e ao nosso momento de reflexão. Todo encontro espírita se inicia com certeza com uma prece, e assim acabamos de fazê-la. O texto de hoje está no livro Fonte Viva e é o seu capítulo 28. E eu sempre brinco, né, que Fonte Viva é um livro da autoria de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que Emmanuel vai buscar esses títulos, né, para os textos dele, de uma maneira que eu falo assim, mas de onde ele tira tanto título assim, né? O de hoje, ele se inspirou no capítulo 5, no versículo 31 do Evangelho de Lucas, e que diz o seguinte: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E quem falou isso foi Jesus. Esse capítulo de hoje, como eu disse, tem o título de Alguma Coisa. Mas eu acho interessante também que a gente leia o trechinho do Evangelho de Lucas, onde ele nos coloca essa situação. E foi a seguinte: aqui está como subtítulo Refeição com os pecadores na casa de Levi. Olha só o trecho de Lucas, que começa no versículo 29 e vai até o 32. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. Ofereceu a Jesus. E com ele estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha a lição de Jesus nos dizendo que aqueles que se encontram em perfeita saúde, né, que estão sadios, os sãos, eles não precisam de médico, mas precisam de médico, sim, exatamente aqueles que estão doentes. E não só os doentes físicos, como ele diz, ele vem chamar os pecadores, porque eles é que necessitam de arrependimento. Olha que chamada Jesus nos fez naquele jantar na casa de Levi e Mateus, né? Então, e os publicanos, eles chamavam de pessoas que não eram bem vistas, porque eram aqueles que cobravam os impostos, né? Então, os fariseus, que aqueles doutores da lei, viviam provocando para ver se Jesus
caía em alguma contradição ou se falava alguma coisa contra as leis judaicas. Eles estavam procurando assim um tinquinho para poder colocar Jesus para fora da vida deles, né? E Emmanuel, então, com base nessa situação, nessa cena onde Jesus dá uma boa resposta aos fariseus, ele traz esse texto que para nós também é uma chamada de atenção. Então, veja, eu vou ler devagarinho e conforme eu for lendo, a gente vai fazendo as reflexões em cima do texto, tá bom? Então, vamos lá. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário do que Emmanuel está dizendo, né? Se a pessoa não sabe ler, a gente não pensa em ajudar e amparar, porque olha, vamos nos esforçar um pouquinho mais, né? Às vezes a gente tem uma tia, um avôzinho lá que mal sabe escrever o nome, né? E não insiste com ele para aprender pelo menos um pouquinho mais e até que leia um pouquinho mais. Por quê? Porque através da leitura nós adquirimos conhecimentos que, se colocados em prática na nossa vida, eles se tornam sabedorias. É o que nós estamos fazendo agora, no momento de reflexão. Sabemos ler, lemos. Mas muitas vezes nós ficamos na superficialidade da ideia que está sendo colocada ali. E, no entanto, nós devemos nos aprofundar. E é isso que os benfeitores espirituais que nós conclamamos no início da nossa conversa hoje estão fazendo conosco. Pensa, pare e pensa um pouquinho. Quantas pessoas não têm essa facilidade? E isso é falando sem qualquer elevação maior, não, é do dia a dia, no prático, que não sabe ler, não sabe escrever e nós, em vez de ajudarmos, de oferecermos um conhecimento maior, uma facilidade para o aprendizado disso que é essencialmente necessário na nossa vida de hoje, nós não damos tempo para a pessoa. Colocamos nos trabalhos mais duros, que exigem mais sacrifícios e não damos tempo para que ela frequente uma aula, para que ela tenha um descanso que possa chegar nessa aula e aprender o que está sendo passado ali. Eu fui professora e muitas vezes no curso noturno, né, que era chamado de supletivo anteriormente, e eles vinham e muitas vezes tão cansados estavam do trabalho que eles adormeciam nas carteiras. Era tão difícil ver a situação desses irmãos, né? E eu não sabia se acordava para que ele aprendesse ou se deixava dormir para que ele tivesse pelo menos aquele momento de descanso. Olha que impasse, não é? Mas continuemos. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Assim como nós estamos fazendo aqui, né? Emmanuel está nos ensinando a usar a frase correta e expressiva, porque ele nos corrige o tempo inteiro, ele pega firme. Se ele pegava no pé do Chico, imagine de nós leitores o quanto ele nos exige, porque muitas vezes as pessoas falam, é difícil de ler Emmanuel, né? Ele tem uma palavra tão difícil. Ué, se era para falar igualzinho que nós falamos aqui no dia a dia, não precisaria de livro, não é? Então ele vem para trazer e exigir que a gente aprenda. Muitas vezes é preciso ter um dicionário do lado, porque ele usa umas palavras ali, né, para que a gente cresça no conhecimento, né, até desse vocabulário que nós usamos no dia a dia. Nós queremos ficar muitas vezes naquilo que, vamos falar assim, que é mais fácil, mais simples. Não. Vamos nos aplicar a aprender,
porque ele está trazendo lição para que a gente aprenda. Isso é no dia a dia, não tem nada de questão, na espiritual. Não, é hoje, é aqui e agora, para que a gente faça isso. Continuando, Emmanuel fala assim: quem desfruta o equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Tranquilo, né? Se você está bem saudável, está com saúde, perfeito, consegue andar, consegue se locomover, consegue talvez aí lavar um copinho, uma xícara. Não se esqueça que nós temos muitas pessoas doentes, não só nos hospitais, mas às vezes até nas suas casas. Esses dias mesmo, minha amiga falou: olha, eu fiquei 3 dias internada e ninguém nem sabia. Olha como nós estamos nos distanciando da caridade, da amizade. E eu fiquei estarrecida, falei: meu Deus, mas como você ficou 3 dias internada e ninguém sabia? Não, ninguém sabia, ninguém soube. Então, vamos lembrar da possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Então, nós já estamos, sabe com aquele pezinho na soleira da porta da aquisição da felicidade, da fé? É isso que nós devemos, então, em olhando para trás, pensarmos o quanto éramos tão embrutecidos anteriormente que não percebíamos. E hoje, olhando, a gente fala: nossa, mas essa pessoa parece que nem tem fé, né? Parece que não tem fé, né? Então, mas a gente tem que dar um tempo e esperar pelo amadurecimento da fé, porque fé é que nem amor, a gente não compra, não empresta e não dá. Cada um vai adquirir no seu tempo de maturação, cada um tem o seu tempo. E cada um vem por um caminho a essa fé. Então, vamos, na medida do possível, olhar e orientar. Olha, eu, eu tenho um livro que é muito bom. Olha, não existe, é só você ler. Você não precisa começar a ler na sequência, nada. Se abre em qual capítulo, aquele capítulo é bom. Eu digo para vocês que é o livro Fonte Viva, de onde nós estamos extraindo as lições de hoje. E a gente vai assim, devagarinho, sabe? Não é massacrando a pessoa, não. Nós que, quando começamos a entender o benefício da doutrina espírita, a gente quer, assim, evangelizar todo mundo, fazer uma pregação, converter todo mundo para a doutrina espírita, mas não é isso, não. É devagarinho, em doses homeopáticas. Às vezes é um folhetinho só que nós pegamos numa mensagem espírita e colocamos na mão da pessoa e aquilo suaviza. Ela fala: nossa, aquele folhetinho que você me deu me serviu tanto. É assim, devagarinho. O trabalho de formiguinha que nós temos que fazer nessas situações. E aí eu me falo assim: como foi mesmo o título desse capítulo que nós estamos estudando? Alguma coisa. De onde será que Emmanuel tirou? Assim, ele está dizendo para você: alguma coisa. Alguma coisa faça você para ajudar o seu irmão que está ainda nos descaminhos da vida. E ele diz aqui: para desvencilhar-se das trevas. Vamos ajudar esses companheiros. Pega ali na porta, quando você for ao centro, né? Pegue aqueles folhetinhos que ficam lá, leia você também. E depois que lê, ofereça para alguma pessoa. Faça isso, faça alguma coisa.
Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Esses dias estava conversando com o Jailson, que todo mundo conhece, né? E falando que eu estava com a consciência pesada, porque ali na Doutor César, em São Paulo, na rua Doutor César, lá em Santana, um jovenzinho, um adolescente, falou assim: tia, me compra uma caixinha de chocolate para eu vender ali na esquina, né? E eu passei direto, falei assim: não, hoje eu não posso te ajudar. Fui embora. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei com a consciência pesada. E aí fiquei pensando naquele rapaz, né? Falei, puxa vida, né? Eu poderia ter ajudado o rapaz. Eu tenho dinheiro para comprar uma caixinha de chocolate. E quem sabe se ele vendendo cada bombonzinho, ele poderia pegar sobrar o dinheiro, né? E levar a comida para casa. Mas naquele dia eu não estava com o coração assim tão tocado. Mas aquilo me marcou. Porque aí a gente entra naquela justificativa. Não, você dá uma coisa, eles vão trocar por droga, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não importa. Texto de Emmanuel hoje. Alguma coisa. Faça alguma coisa. Você faz a sua parte. O que ele vai fazer é problema dele. Você faz a sua parte. Se você consegue fazer, faça. Aí é dele. Aí o resto é com ele. Pois bem, esta semana, passando no mesmo local, eis que o jovenzinho lá está. Eu não esperei ele falar para mim, tia, não, falei, o que é que você quer? A caixinha de chocolate? Então vamos lá. Entrei na lojinha com ele, comprei. Eu falei assim, por quanto você vai vender esse chocolate? Ele ficou assim sem saber, né? E eu olhei a quantidade que tinha na caixinha, dividi pelo valor, tal, não sei o quê, vi o preço de cada um. Falei, por quanto? Ele falou assim, talvez uns R$ 5, né? Eu falei, tá bom, é um preço bom. Mas veja se você não vai comer tudo. Eu me intrometendo na vida do menino, né? Veja se você não vai comer tudo e volte com o dinheiro suficiente para comprar outra caixa. Faça render para você, pelo menos para que você possa comprar outra caixa. Se não igual a esse, um outro menor, alguma coisa assim. Mas não fica mais pedindo, faz você receber esse dinheiro. Aí fui lá, paguei e tal. Não, não me importei mais. Mas eu já dei a intrometida na vida, né? Era só fazer, não precisava saber quanto que ele ia vender, nem nada. Era só pegar, entregar a caixinha de chocolate para ele e pronto. Mas eu ainda, como sou meio cri-cri, né, ainda fiquei lá na esquina olhando para ver se ele estava lá vendendo. Mas ele não estava, não, né? Deve ter ido para outro lugar. Mas eu, pelo menos hoje, fiquei já com a consciência mais tranquila. Olha como, né, a consciência pesada pesa, né? Pesada pesa mesmo. Então lá. Então era quem possua recursos para trabalhar, conduzindo sempre que possível a uma atividade digna. É isso aí. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com vibrações de prece. Olha outra lição, não é? O que nós. Nossa, aquela pessoa é tão bruta, é tão. Não dá nem gosto de conversar com ela, né? É isso que a gente. As pessoas de almas endurecidas. E nós, em vez de ajudar, quando fazemos esse tipo de crítica, nós estamos piorando a situação dela e a nossa também, né? Porque a gente entrou na vibração da pessoa, fez a crítica. Eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu faço sempre. Respiro fundo, peço ajuda à espiritualidade
E falo, Deus abençoe. Abençoe esse meu irmão que está em desequilíbrio. Que está pior que eu. Imagina, se eu tô ruim, imagina ele, não é? Que está endurecido lá na sua alma, no seu coração, né? Então vamos orar, sabe? Anota aí agora aquela pessoa que você acha que não está correspondendo às suas expectativas. E ela também não precisa corresponder às suas expectativas, não. Fique bem sabendo, viu? Ela precisa viver a vida dela bem, sem estar se maltratando. Assim como nós, né? Mas a gente sempre tem uma pessoa que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tá muito mal, né? Assim, tá muito atrapalhada. Faça uma oração. Vibre por ela. E não precisa fazer aquela oração extensa, não. É só aquilo ali, nossa, meu Deus, como essa pessoa está desequilibrada, né? Jesus, abençoe, proteja, envia outros benfeitores espirituais para amainar a dor que está no coração. Porque a gente só vê o externo, mas a gente não vê as dores íntimas da pessoa, aquelas dores na alma. Né? Então, vamos orar pelas pessoas que a gente acha que estão com o coração endurecido. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Emmanuel é assim, atemporal, né? Se nós já temos a humildade, que eu acho que nós temos ainda que caminhar muito, comer muito saquinho de sal junto para conseguir chegar nessa tal da humildade, que a gente não se afaste dos orgulhosos, para que devagarinho, aos pouquinhos, e a gente mesmo, nós mesmos e esses que nós chamamos de orgulhosos, aprendamos a caminhar com mais simplicidade, com mais humildade no dia a dia. Então, é essa situação que muitas vezes a gente julga, tá, a pessoa é muito orgulhosa, meu Deus, né? Eu tenho um filho assim, difícil. Ele se acha no topo do mundo. Mas não é por isso que eu vou deixar lá do outro lado. Vira e mexe, eu vou fazendo uma conversa, um livro e muita prece. Continua, Emmanuel. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Então, aqui vem a questão da bondade e da maldade, né? Aquelas pessoas que a gente julga como sendo maus, elas simplesmente estão naquilo que eu falo, nos descaminhos da vida. Porque, na verdade, nós todos fomos criados simples e ignorantes e temos as nossas escolhas. São escolhas. E por isso a gente tem que dar uma certa assistência a essas pessoas para que elas melhorem. Melhorem, seja com a nossa palavra, seja com a nossa atitude, seja com o nosso exemplo. Então é preciso que nós, se nos consideramos bons, nos tornemos melhores a cada dia. E eu sempre lembro do Tarquínio, Antônio Carlos Tarquínio, lá da Boa Nova. Ele fala assim: os maus só são maus porque os bons não são melhores. Olha quanta coisa para a gente refletir hoje. Que tempo de reflexão hoje, hein? E Emmanuel continua. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. E quantos, não? Quantos estão desesperados nesse momento pelos mais diversos motivos? Por questões emocionais, por questões financeiras, por desequilíbrios da própria mente, por ter aberto uma brecha para que aqueles
inimigos de outros tempos possam perturbar-lhes a mente. Olha que situação. Se nós estamos em paz, vamos ajudar esses que estão desesperados. A gente vai ver já como a gente vai poder ajudar. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Gente, é muito difícil fazer esse exercício que Emmanuel nos propõe. Mas diga uma palavra amiga. Esses dias eu estava assim, ali na mesma ruazinha, Doutor César, em Santana. Cabisbaixa, chateada, né? E aí o moço falou, bom dia, e lojista tal, fazendo o trabalho dela, lógico, né? Bom dia. Aí ela falou, nossa, você está tão bem hoje. E eu achando que eu estava lá no fundo do poço, né? Você estava, obrigada, já melhorou meu dia, já saí mais saltitante, né? Conversando. Mas olha que interessante, né? Uma palavra, um bom dia falado de uma maneira diferente, acrescido de um elogio. Então, eu acho que isso pode ajudar os tristes a saírem um pouquinho daquela situação. É um exemplo, né? Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não só aquelas enfermidades que levam aos hospitais, que nós vimos aqui, quantos enfermos nós vamos nos deparando no dia a dia e muitas vezes nós nem nos damos conta dessa situação, né? Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. Acabamos de falar sobre isso. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Isso ele está dizendo que quando nós fazemos alguma coisa, ao título do capítulo, alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa para outros que aí estão mais desesperados do que nós estamos fazendo também em benefício próprio. Porque ao emitirmos uma energia, de onde partiu essa energia? De nós. Quando nós desejamos alguma coisa de bem para alguém, de onde saiu essa energia? De nós. Então é preciso que nós também saibamos que toda boa ação, ela já está por si só nos beneficiando. Aprendemos com Emmanuel que fazendo alguma coisa de bem, estamos sempre dando um passinho para sermos melhores. Eu acho que nós podemos fechar nossa conversa com um exercício do bem que podemos fazer. Lembra quando eu falei assim, anota o nome dessa pessoa que você acha que tá mal, tá mais precisando muito mais do que você. Pois agora é a hora que nós vamos fazer um exercício em que nós vamos emitir as nossas boas vibrações para essa pessoa. Então, enquanto estivermos fazendo as vibrações, eu vou elencar muitas coisas, mas você tem em mente essa pessoa, que pode ser uma pessoa orgulhosa, pode ser uma pessoa triste, pode ser uma pessoa que esteja doente, né? Vamos fazer juntos então? Então, vamos lá. Então, vibração é emitir os melhores sentimentos em relação a alguma coisa, a alguma pessoa que necessite. Unindo os nossos corações, as nossas mentes, nós vamos pedindo ao Senhor da vida
que nos ajude a enviar e encaminhe as nossas boas vibrações a todos aqueles que estiverem mais necessitados do que nós. Envolve, Senhor, o planeta Terra em bênçãos de luz, e em especial aquelas regiões que estão em conflitos. Envolve, Senhor, o nosso país, o querido Brasil, em energias de paz, de amor, de entendimento e de acolhimento. Envia, Senhor, as nossas boas energias para todos que se encontram enfermos, sejam nos hospitais, sejam nos leitos de seus lares, e muitos daqueles irmãos que estão desabrigados nas ruas, Senhor, amparai-os e envia essa gotinha do nosso amor para que suavize a sua dor. Que as nossas boas vibrações ajudem todos aqueles que estão em processo de desencarne neste momento. Mas envolva com especial carinho aqueles que estão pensando em desistir da vida. Abençoai-os, Senhor. E que todos aqueles que estão no processo bendito do reencarne, que sejam bem recebidos no planeta Terra e que venham contribuir com a sua luz para o nosso aprimoramento, para o nosso engrandecimento. A tudo isso, Senhor, essas boas vibrações, nós damos graças. Graças a Deus. Muito obrigada. E nesse momento também nós vamos já encerrando a nossa conversa e desejando que o Mestre Jesus nos ampare sempre e nos proporcione este momento de reflexão. Que abençoe também a casa do irmão Carmelo como sendo um ponto de luz que sempre nos acolha, nos fortaleça no engrandecimento da nossa fé, no entendimento do que nós estamos fazendo no planeta Terra. Graças a Deus, fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre.